Olá, bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, dia 6 de fevereiro, café na mão, gráfico aberto e vamos ouvir o que o preço tem a nos dizer? Sim, porque ele fala e a gente aprendeu a ouvir. Aliás, eu acho que ele está até tomando café. O gráfico com café é uma familiaridade tão grande, né? Então, vamos entender isso de perto novamente, continuando a leitura que eu passei ontem para vocês aqui no mini índice. Nós identificamos claramente o interesse na compra aqui pelo H4 nesse ponto, certo? E nessa continuidade, nessa confirmação, a gente tinha como alvo aqui inicial o fundo, porque não podemos avançar além de um fundo do diário, porque o fundo, ele fala que o interesse é nas vendas, certo? Então, esse é o nosso alvo inicial, que ele atingiu lindamente. Aqui a gente observa, ele tenta ultrapassar, vai buscar aqui outro ponto, né? Que é a máxima daquele candle de indecisão também do diário, mas essa aqui de fato é a defesa real. Então, vamos ver se deu para pegar esse movimento? Vamos lá. Quem operou pelo 15 minutos ou pelos 5 minutos também, né? Então, esse aqui é o momento onde a gente sabe que o interesse comprador é importante, mas a gente precisa que ele confirme aí. Não basta só ele dizer que o interesse é comprador, a gente precisa que ele faça a confirmação, assina bonitinho. Deu a entrada, eu poderia pegar direto ou esperar ele fazer aqui o processo de reversão, como eu expliquei para vocês, liquidar o último vendedor, certo? Vamos ver pelos 5 minutos, porque o espaço está justo. Então, talvez pelos 5 minutos deu para pegar. Pelos 5 minutos, eu prefiro no 15, que é mais bonito, né? Então, quem pegou a compra aqui tranquilo, até o ponto de reversão foram 460 pontos. Depois que ele confirma aqui também, olha, mais 700 pontos. Nossa, mais de 1.000 pontos para pegar esse desenho já pronto. E aí, Ilane, quando ele obedece o fundo e mostrar um interesse novamente na venda, eu posso vender? Pode, deve. Se não já tiver batido a meta, né, ali no primeiro, então ele defende com uma falha, tá? Busca que esse ponto, que as máximas daquele candle de indecisão do diário, mostra o interesse na venda e aí já tinha como alvo o comprador, sabendo que esse vendedor, olha, do diário só tinha esse comprador para negociar com ele atual. Então, se ele mostra o interesse na venda, ele tem que buscar o comprador. E olha como crava os movimentos, né? Então, é uma complexidade a leitura do preço que dá para deixar mais simples quando a gente entende o que ele está dizendo, né? Então, a gente consegue fazer essa tradução gráfica através de um price action avançado, que eu coloco aqui de forma simples, mas eu ensino um passo a passo de como fazer isso. Aproveitando que eu estou falando sobre ensinar, para quem está me perguntando, gente, no dia 10 de fevereiro, agora, nós vamos abrir as vagas na escola, tá? É lá que essa leitura é trabalhada com mais profundidade, passo a passo, com método e acompanhamento. E aqui a gente lê, como eu estou fazendo. Lá vocês aprendem a fazer o mesmo que eu estou fazendo aqui, tá? Então vamos lá, vamos continuar. Então agora vamos entender o que está acontecendo aqui de mais importante no macro? A gente observa que o vendedor ele está sempre eliminando o último lote de compras, né? Ó. Ele está sendo uma barra mais forte, então mais forte do que o comprador. Aqui mais forte do que o comprador, né? Aqui a gente tem inclusive uma reversão imediata, onde ele mostra o interesse vendedor muito claramente, né? Então, entendendo isso, quando a gente volta lá para o H4, onde esse aqui
seria o segundo vendedor a ser negociado, somente, gente, depois que ele elimina esse, né? Que fique bem claro isso. Senão, não posso negociar, né, com o outro lá de cima. Tenho que eliminar esse, que é o do diário, tá? Então, nesse contexto, a gente vê sim uma possibilidade ainda na continuidade de queda, né? Se ele está confirmando essa reversão, ele já quer buscar esse ponto, gente, ó, 179.719, tá? Para isso não acontecer, ele cumpriu uma obrigação aqui, que foi um fechamento de V, tá? Então, quando a gente fala de obrigação, uma reversão imediata, quando ela é testada, obrigação fechamento de V. Para continuidade aqui nesse caso, ele tem que renovar esse fundo. Se renovar, aí esse aqui passa a ser o objetivo, tá? Então, sabendo disso, esse fundo, quando a gente vai lá para o H4, é o mesmo ponto do H4, né? Então, se o preço conseguir renovar esse fundo, ele vai ter uma experiênciazinha dos compradores aqui, que vai tentar fazer uma correção, mas isso daqui passa a ser objetivo, tá? Porque aí a gente já está trabalhando um processo de reversão imediata a favor do vendedor, tá? Nesse contexto, deixa eu ver o que tem de liquidez. A liquidez vai exatamente no ponto marcado, gente, ó, tá? Então, nessa continuidade, esse passa a ser o objetivo. E aí, para a gente entender o que está acontecendo, né? É uma lateralização que está acontecendo aqui? É, porque se a gente observar, então, o mercado, ele tem um movimento forte de alta, né? Faz uma impulsão para tentar continuar esse movimento, mas aí causa uma indecisão, porque se continuar esse movimento, a liquidez aqui é muito grande, né? Provavelmente que ele pague pelo menos 61,8 dessa liquidez aí para cima. Então ele começa a ficar indeciso, lateralizar, faz as travas de venda para ver se cai. Aí o comprador defende, e quando o preço começa a acumular, né, fazer essa lateralização, ele tem duas possibilidades. Ele busca o vendedor e não confirma o ponto de vendas e volta tudo, tá? Fazendo com que isso aqui vire uma força para alta, um power trend, ou na busca que ele ativa o vendedor e começa o processo de queda. Então, isso aqui, ao invés de ser um power trend, vira um PHR. Então, ele cai com força, né? Nesse contexto, ele produz tanto um movimento forte para alta, quanto um movimento forte para queda, porque teve um acúmulo de capital aqui nesta indecisão, tá bom? Então, o que que pode acontecer aqui? Se ele, esse comprador aqui, continuar as defesas, então ele tem que perder agora esse ponto, superar esse ponto. Vou marcar aqui para vocês. Eu vou deixar esse mesmo, que é o. Seria exatamente, gente, a abertura desses 23 aqui do diário, para ele conseguir apoiar acima, fazer pullback para continuar. Aí o processo de eliminar todo o lote de vendas para então se posicionar acima, tá? E aí o contrário é essa reversão imediata, ter continuidade, essa busca aqui para ativar esse vendedor pode produzir uma falha e jogar o preço para cima, então, ou pode também confirmar o back para baixo. Então, é observar o que vai acontecer para agir no momento certo, entendendo os pontos. Então, quando a gente sabe os pontos que muda a mão de comprador para vendedor, né, fica muito mais fácil, desde que você seja um trader disciplinado e saiba agir somente nesses pontos. Não adianta nada saber os pontos, onde compra, onde vende, se não esperar confirmar, fazer pullback para entrar, porque eu tenho uma coisa, eu tenho uma linha, eu saber onde é esse preço, para eu saber esse preço que daqui eu compro e aqui eu vendo, é muito importante. A gente precisa fazer um mapeamento, entender o contexto. Então, maravilha, eu já sei. Inclusive, eu sei que quando eu vendo, eu sei até onde vai.
E quando eu compro, eu sei até onde vai, eu sei quem é o vendedor da região, eu sei quem é o comprador da região. Mas o que que ele pode fazer quando ele está testando esse preço? E a gente sempre marca um preço exato, né? Ele pode violar, fechar um candle aqui abaixo e voltar. Tá entendendo? Então, eu preciso fazer os processos de adentrar a região de vendas, fazer pullback, confirmar, ver se tem liquidez, enfim, os processos que precisam ser feitos, né? E aí, por isso que exige a disciplina do trader, além de ler, saber esperar, né? Então, por exemplo, hoje a gente sabia que aqui era um ponto de compras, mas eu tinha que esperar ele fechar acima, testar, assinar e depois me dar o aceite para seguir, né? Eu não poderia simplesmente, oba, travou é compra, já vou comprar. E se ele essa falha, esse interesse comprador? Porque pode acontecer, falhar o interesse comprador e voltar para a mão do vendedor, né? Então, saber esperar é muito importante, tá? Vamos ver então agora o dólar. O dólar, gente, nós marcamos o ponto importante aqui, exatamente os 5.266. Foi onde aqui pelo diário o preço cruzou os braços e falou assim: "E agora, gente? Vocês estão brigando muito aí, ó. Eu não sei se eu compro, eu não sei se eu vendo, ó, porque os pontos estão aqui. Aqui tem que vender e aqui já tem que comprar. Então eu bato cabeça aqui, o vendedor defende ou eu bato aqui embaixo, o comprador defende. Eu não sei para onde eu vou, então eu vou estacionar aqui no meio. Estou indeciso, né? E quando isso acontece, o que que a gente espera? Que ou o preço abre abaixo e vai lá dizer que ele resolveu ser vendedor, ou ele abre acima e vai lá dizer, vou te contar o que aconteceu, resolvi ser comprador, tá? Hoje. E aí ele vai lá e dá a compra lindamente, né? Aqui já testando o ponto que a gente sabia que era importante, né, gente? Olha que legal. E aí, quando ele vai lá novamente, olha, como eu expliquei para vocês, se essa linha divide compra de vendas, então ele invade, mas ele não confirma, ele volta, ele falha. Então, quando ele produz essa falha, é muito bom, porque aí a gente tem alvos mais para cima, tem uns alvos, na verdade, certeiros que a gente ensina, tá? Então, eu testo e consigo confirmar, confirmo novamente, tá? Então, saber os pontos é muito importante. Ah, Alane, mas então é só eu marcar um doji que eu vou saber que trava a compra de venda? Não, ele precisa estar dentro de um contexto, né? Que faz sentido, tá bom? Senão, de nada adianta, tá? Então, caso o dólar. Deixa eu olhar no diário aqui de novo. Então, vamos lá. Ele está tentando, ele na verdade ele não está tentando mais, ele já mostra pela segunda vez que ele tem mais demanda aqui, tá, gente? Então, isso a gente deve sim levar em consideração. Mesmo que a gente esteja em um fundo importante, a gente está vendo o preço mostrar que ele tem mais demanda. Ele está falando isso para mim. E aí ele falou aqui de novo que tem mais demanda. Em contrapartida, eu sei que aqui é um fundo. Então, aqui houve um embate de compra e venda, um empate, né? Olha, o vendedor está aqui e o comprador travou aqui. Então, o que que acontece agora? Está empatado, né? O que que precisa fazer para desempatar? Então, eu preciso fazer um processo de reversão. Eu preciso que esse comprador ele consiga fechar acima do fundo, né? Se ele conseguir fechar acima do fundo, basta para mim? Não. Ele precisa testar que realmente ele está. Opa, não é isso aqui que eu quero, não. Que ele está na mão do comprador, dar um aceite para seguir até o próximo objetivo, tá? Então, quando ele faz isso, esses vendedores aqui já estão pensando em retirar as posições também, tá bom? Mas se esse vendedor consegue ativar a defesa, aí o lote que ele não está conseguindo quebrar é esse. Então, ativando esse vendedor, mostrando que o interesse dele ainda é nas vendas, ele volta para buscar lá esse ponto, tá? Então, a gente vai deixar marcadinho aqui de novo. Eu vou fazer o seguinte, como eu estou fazendo essas marcações, acho que é melhor eu mandar a tela para vocês, né? Porque acho que vocês não conseguem marcar tudo aí. Então, assim,
esse ponto aqui fica muito importante. Vamos dar uma olhadinha nos 5 dias para ver se a gente. Então, assim, a gente trabalha com múltiplos time frames, né? Pra gente. Deixa eu apagar isso aqui que não faz mais sentido, né, gente? Porque a gente precisa entender o que o preço está dizendo. Eu não vou ler, Olane, mas eu opero intraday, eu não opero essas movimentações longas, mas você precisa saber quais são os pontos importantes, porque se eu sei um ponto importante do H4, do diário, dos 5 dias, eu tenho um vendedor e um comprador de peso, que quando um tempo de 15 minutos, de 5, de 30 mostrar a direção, depois de atingir esse ponto, a gente confia. Então, por exemplo, se eu ver que comprador é esse que está defendendo essa região, ele tem possibilidade de levar o preço mais para cima, né? De buscar aqui um ponto mais em cima ou buscar esse ponto mais importante aqui, que comprador é esse, né? Então, quando você está vendo que o mercado está fazendo um processo de reversão para alta, dá uma olhadinha aqui. Então, a gente está vendo aqui, ó, que essa lateralização do preço jogou ele, ó, lá em cima, ou seja, toda essa movimentação de alta, ela partiu daqui, né? Então, nossa, entendi, Laine. Então, se ela partiu daí, aliás, a defesa dela só acontece aqui, ó. Então, nesse ponto, tá? Eu vou deixar ele bem forte, porque caso o preço consiga eliminar a gente está vendo que esse vendedor aqui é forte, olha. Ele veio, né? Ele testou o ponto, tá? Que esse ponto aqui é onde aquele comprador sofre o primeiro interesse nas vendas, lá atrás. Então, ele está servindo para mim aqui na frente, porque se eu estou entrando o lote de compras, eu quero saber onde está o interesse de vendas, tá? Então, se ele elimina isso aqui passa a ser um objetivo para ele, e ele pode testar aqui para depois dar um aceite para cair, tá? Então, eu preciso estar atento aos movimentos macros para operar bem nos micros, tá bom? Então, esse aqui é muito importante, caso ele consiga reverter esse fundo. Então, a gente vai falar de fundo, aí a gente vai ter o ponto mais importante aqui desse fundo, que o preço tende, inclusive, ele a trabalhar e perguntar, questionar aí dentro. Para onde eu vou, tá? Então, a gente deve marcar, tá bom? Então, olha, por enquanto, isso aqui, ó, é onde o preço, ele manda o preço para baixo, é a defesa de venda, tá vendo? Que tudo é defesa de venda. Então, se ele adentrar essa região, trabalhar aqui, brigar e ganhar a zona de compras, tá? É isso que vocês têm que ficar atentos. Mas se ele manda para baixo, ó, elimina esse ponto aqui, que é onde desequilibrou a favor do comprador, né? Mas aí eu preciso que ele ative esse vendedor, que é aquele indeciso. Se ele ativar esse vendedor, aí maravilha, eu já tenho um alvo, tá vendo? Então, assim, vocês vão operando com uma assertividade absurda, dá 29 pontos, pegando os melhores pontos, entendendo o que está fazendo, né? Sem precisar de nenhum indicador, lendo exatamente aqui o dinheiro, tá bom? Então vamos ficar com esses pontos no dólar e vamos dar uma olhadinha nos ativos que eu li com vocês ontem, né? Gold, Nasdaq, Zatec. Vamos rever aqui rapidinho. Deixa eu colocar eles aqui na tela pra gente. Então vamos lá. Como eu disse a vocês, quando aqui a gente está vendo claramente, marquei aqui para vocês, ó, os pontos de decisão. Então, aqui é uma extremidade. Então, eu vou operar, eu não preciso operar o dia todo. Eu vou operar numa extremidade que eu sei que defende o preço, né? Aqui também a gente marcou é uma defesa. Então, vou olhar no diário para ver se fez sentido esse ponto. Então, aqui, ó, se ele tivesse caindo, aqui não era o alvo, né? Aqui era o alvo, ó. Tá bom? E se então aqui tem uma defesa de compra. Se fizer um processo de reversão aqui num tempo menor, eu posso comprar? Então, aí a gente vai para o H1 e vê que aqui essa caixinha que eu marquei para vocês é uma defesa
compradora. Então ele tenta passar para o lado de vendas, mas ele falha. Se falha, ó, onde está o vendedor? Já em cima, ó. Então, se eu sei que esse negocia com esse, então eu poderia ter pegado. E olha só como ele dá o aceite bem certinho em cima da linha, olha, gente. Então, falhou em adentrar a zona de vendas, então eu vou esperar ele ativar o comprador. Fez pro back, onde é o alvo? Pronto, aqui, né? No vendedor que mandou ele lá para baixo, tá? Então, o contexto aqui continua o mesmo. O que que vocês devem ficar atentos? Exatamente no que eu expliquei, a lateralização. No semanal está mais claro, né? O preço, ele está lateral. Aqui é o comprador e aqui é o vendedor, tá? Para vendas, eu vou esperar eliminar, para movimentos maiores, tá, gente? E aqui eu vou esperar ele adentrar essa região. Melhor ainda se ele quebrar aqui, né? Tá? E aqui dentro vai operando os suportes e resistências para quem quiser operar micros, né? Pode olhar no H4 também, mas entendendo que eu estou operando no H4, mas eu não posso ir contra esse vendedor. Se esse vendedor dizer que está vendendo, eu tenho que acreditar nele, né? E aí ele testa o vendedor, olha que bonitinho. Testa. Então, ativa aqui, aceita. Então, eu vou buscar o comprador. E aqui, por que que ficou lateral? Porque exatamente, ó. Olha onde ele está preso, ó. Onde eu compro? Onde eu vendo? Então o mercado fica assim, ó, indeciso. E agora? Estou na mão do vendedor? Estou na mão do comprador? Né? Fica essa indecisão. Aqui, como ele está fazendo um processo de reversão, ó, aqui já é teste, tá? Teste do processo de reversão para uma possível busca aqui e agora, tá? Porque aqui tá bem encacado, ó, tá bem ruinzinho, né? Mas ele passando aqui, trabalha essa caixinha para buscar lá. Tá bom? E o outro que a gente viu foi Bitcoin. Bitcoin cumpriu o PLS todinho, né, gente? Meu Deus, olha isso. Ele obedeceu esse comprador primeiro, né? Se a gente colocar no 15 minutos, a gente vai ver a obediência desses compradores. Então, tudo isso aqui que a gente marcou era um PLS. Então, ele poderia sim cumprir todo, mas ele vai fazendo os respiros aqui nas defesas. Então, observem essas defesas que eu marquei para vocês, ó. Ele defende, mas não consegue passar. Então, volta. Defende, não consegue passar. Então, quando ele faz o processo de reversão aqui, sabendo que eu estou na defesa máxima do PLS, o último, e ele faz um processo aqui, um AOT, por exemplo, eu sei que eu posso comprar. Por quê? Por conta do contexto, né? Então, se eu faço o processo de reversão e testo o comprador que eu tentei reverter para vendas, né? Eu posso pegar uma pré-tendência, porque quando a gente olha aqui para trás, tá feio, né? Então, é muito importante, né, gente, saber essa leitura, contextualizar ela para fazer operações excelentes. Então, vamos continuar então no Bitcoin com a mesma leitura também, porque como eu fiz a leitura macro, deixa eu colocar no meio só para mostrar novamente para vocês, tá? Estamos numa defesa de PLS e se essa defesa conseguir jogar o preço aqui em cima, aí ele vem buscar a caixinha que é o APB, tá bom? Passando daqui, precisa eliminar os fundos, tá? E para vender, para cair mais, até que acionar esse vendedor do mensal, ó, ele precisa conseguir confirmar aqui abaixo, eliminar toda essa defesa de compras, tá? Aí marcando os pontos certinho. Então, aqui, por exemplo, vocês vão marcar esse vendedor para ver se ele vai ativar esse vendedor. Tá? Esse 57.300 é a última das últimas da defesa, das defesas aí, tá? Caso contrário, ele ativa e vai embora. Vem buscar aqui embaixo, vai chegar lá no 40, tá bom? E usa tech. Lindo. Então, tá vendo, gente, como, olha, o mercado, quando a gente sabe ler, fica tranquilo. Então, eu falei para vocês que esse ponto aqui, esse preço era defesa. Se essa defesa não conseguiu sustentar, ele tinha que buscar ela novamente. E assim ele fez, buscou cravado, lindo. Então, sabendo disso, olha só, quando ele faz esse power trend aqui, ó, testa, né? Onde? Onde ele não consegue se manter. Então, aqui ainda teve uma defesinha, fez o power trend, olha lá o alvo, ó. Então tá, então quer dizer que esse comprador tá defendendo de novo.
Será que ele vai defender de novo? Não sei, vamos ver, vamos esperar ele dizer. Então você coloca, por exemplo, no 15 minutos e você vai procurar a defesa, né? Ou a defesa ou a reversão, né? Então a gente vê que ele defendeu, fez um processo, conseguiu confirmar, ó, acima, pronto. É só pegar, como eu peguei aqui, essa projeção que eu fiz, é uma projeção de reversão, gente. Porque o investimento acontece nos fundos. Opa, tá? Então, oi, peraí, minha filha. Poderia pegar só 61,8 dessa reversão, que ele bate aqui primeiro, né? E depois pegar os 100% das retiradas dos investimentos nos fundos que não fazem mais sentido. E aí, o que que a gente tem aqui ainda? Então, olha como tá bonito isso daqui, tá vendo? Ó? Então, eu poderia confiar nesse processo? Poderia, porque eu sabia que ele estava indo lá testar esse ponto e que ele é a defesa compradora. Eu poderia, Elaine, confiar nessa venda? Pode, porque você já sabe que o objetivo dele, a obrigação, nesse caso aqui era a obrigação, né? Buscar aqui. E tô vendo tranquila, né? Então, gente, por hoje é isso, né? O contexto está dado. Segunda-feira a gente volta com café, leitura, porque o gráfico decide, tá bom? Um abraço a todos, bom final de semana. Tchau, tchau.